No olho do furacão geopolítico, sempre existem alguns ativos que, por causa do seu valor estratégico insubstituível, acabam se tornando tanto refúgios seguros quanto fichas de barganha em tempos de turbulência. Em 2025, com o aumento das tensões comerciais e a crescente ansiedade sobre a segurança das cadeias de suprimentos, os minerais raros, os vitaminas industriais antes ignorados pelo mercado, estão agora no centro do palco dos investimentos, com uma importância inédita. Eles deixaram de ser apenas um grupo de metais na tabela periódica e passaram a ocupar um papel de destaque nas disputas entre potências, como núcleo da segurança nacional e como alvo do capital global. Por trás disso, existe uma história entrelaçada de políticas públicas, avanços tecnológicos e movimentações de capital, oferecendo uma janela única para observar a estrutura industrial do futuro e as direções do investimento mundial. Olá, pessoal, aqui é o seu estrategista financeiro, André. Neste vídeo, vamos usar a empresa líder em minerais raros, MP Materials, como estudo de caso principal, para analisar profundamente o crescimento dessa indústria estratégica, sua saúde financeira, sua lógica de investimento e seus riscos potenciais, oferecendo aos investidores um guia completo para atravessar os ciclos de política e de mercado. Os elementos de terras raras, REI, são um grupo de 17 metais especiais. Apesar do nome, eles não são exatamente raros, mas o processo de separação e purificação é extremamente difícil. Eles são as vitaminas da indústria de alta tecnologia e de defesa, essenciais para motores de veículos elétricos, turbinas eólicas, smartphones, caças F-35 e armas guiadas com precisão. Dentro da estratégia de autonomia em minerais críticos, a MP Materials desempenha um papel central. Ela não é apenas a operadora da mina Mountain Pass, na Califórnia, a única mina de terras raras em operação em escala industrial no hemisfério ocidental, mas também um símbolo da determinação dos Estados Unidos em reconstruir sua cadeia de suprimentos estratégica. Sua história não é apenas a trajetória de uma empresa, mas uma fascinante batalha entre capital visionário, estratégia nacional e geopolítica. Para entender a MP Materials, primeiro é preciso entender seu ativo principal, a mina Mountain Pass. Originalmente operada pela Molycorp, ela foi durante décadas líder global no fornecimento de terras raras, atendendo grande parte da demanda mundial. A mina possui condições geológicas excepcionais, rica em elementos leves de alto valor, especialmente neodímio e praseodímio, os principais materiais para a fabricação de ímãs permanentes. Nas décadas de 1980 e 1990, os Estados Unidos eram o líder absoluto na produção global de terras raras. A mina Mountain Pass era a mais importante fonte desses metais no mundo. No entanto, os altos custos ambientais e a competição desordenada das exportações chinesas a preços baixos levaram o setor americano à rápida decadência. No início do século XXI, a mina foi fechada e a China passou a dominar cerca de 90% da cadeia global de suprimentos de terras raras, consolidando o famoso lema: o Oriente Médio tem petróleo, a China tem terras raras. Em 2017, os fundos de investimento JHL Capital Group e QVT Financial compraram os ativos falidos da Molycorp por $20,5 milhões e fundaram a MP Materials. Na época, isso parecia uma aposta arriscada, já que o mercado global continuava sob domínio chinês e a reativação da mina exigiria investimentos maciços e superação de desafios tecnológicos e comerciais. Mas a partir de 2018, as tensões comerciais e a competição tecnológica entre CEOA e China elevaram o tema das terras raras a uma prioridade estratégica nacional americana. Em 2020, o governo Trump assinou uma ordem executiva classificando as terras raras como minerais críticos, ativando o Defense Production Act para apoiar o setor. No mesmo ano, a MP Materials escolheu abrir seu capital através de uma fusão com uma SPAC, Special Purpose Acquisition Company, um mecanismo que estava em alta na época. A fusão com a Fortress Value Acquisition Corp. avaliou a empresa em cerca de $1,5 bilhão e injetou 545 milhões em caixa, incluindo investimentos via PIPE de fundos como D.E. Shaw. Após o IPO, os acionistas originais JHL, QVT, etc., converteram suas participações em ações públicas, unindo-se a investidores institucionais e de varejo. Esse movimento colocou a MP Materials sob os holofotes do mercado, transformando sua história em um caso emblemático contado diretamente ao público. Em 2022, o governo Biden aprovou o Inflation Reduction Act, IRA, que ofereceu grandes subsídios à produção doméstica de veículos elétricos, exigindo que uma parcela mínima dos minerais críticos fosse produzida localmente.
A MP Materials recebeu 35 milhões de dólares do governo para construir uma instalação de separação de terras raras, sem diluição acionária, mas com forte reconhecimento estratégico. Da falência ao valor de mercado bilionário, a trajetória da MP Materials mostra como uma empresa pode combinar necessidade geopolítica, vontade nacional e força do mercado financeiro para reconstruir um setor essencial para a segurança nacional. Mas para avaliar o valor de uma empresa, não basta a narrativa. É preciso olhar os números. Então vamos analisar os principais dados do relatório financeiro do segundo trimestre de 2025. E se vocês quiserem, na próxima semana eu ensino como analisar balanços de empresas. A MP Materials reportou receita de 57,39 milhões de dólares no segundo trimestre de 2025, um aumento anual de 83,6%, impulsionado principalmente pela contribuição de novos segmentos de negócios. O setor de materiais magnéticos gerou 19,86 milhões, 34,6% do total, enquanto o setor tradicional de materiais trouxe 37,53 milhões, 65,4%, uma queda de 51,4% ano a ano. Essa mudança na estrutura de receitas reflete o progresso real da transformação estratégica da empresa. A queda no negócio tradicional de concentrado de terras raras foi intencional, parte do esforço para reduzir a dependência do mercado chinês. Ao mesmo tempo, o rápido crescimento do segmento de materiais magnéticos mostra que a estratégia de integração vertical está se concretizando. No primeiro semestre de 2025, o investimento em capital totalizou 59,47 milhões de dólares, uma queda de 39,5% em relação ao mesmo período de 2024. O investimento em imóveis, plantas e equipamentos caiu 31,1%, enquanto a depreciação aumentou 24,2%. A redução do CAPEX mostra que a empresa está ajustando seu ritmo de investimento, saindo da fase de expansão acelerada para uma operação mais refinada. Isso pode ter duas causas: enfrentar o ambiente atual de custos de financiamento altos e esperar que os novos negócios gerem fluxo de caixa estável antes de reinvestir. O aumento da depreciação reflete o início da amortização de ativos adquiridos nos anos anteriores. O prejuízo líquido do segundo trimestre foi de 30,87 milhões de dólares, 9% menor que o do mesmo período de 2024. A margem bruta foi negativa. O EBITDA ajustado do setor de materiais foi negativo em 12,67 milhões, enquanto o setor magnético teve EBITDA positivo de 8,09 milhões, com margem de aproximadamente 40,7%. A redução do prejuízo foi resultado direto da melhoria de rentabilidade do novo segmento. O fato de o setor magnético gerar EBITDA positivo logo no início mostra o potencial de lucro do negócio. No momento, o dinheiro está sendo direcionado ao próximo grande passo: construir sua própria fábrica de ímãs permanentes de terras raras, criando uma cadeia de valor completa do minério ao produto final. Por isso, o fluxo de caixa livre está sob pressão temporária. Como investidores, devemos observar a capacidade da gestão em controlar o CAPEX e a eficiência na conversão de fluxo de caixa após o início da produção. Do relatório financeiro, podemos ver que, embora o novo segmento magnético já seja lucrativo, ele ainda não compensa totalmente o declínio do setor tradicional. Mas mesmo assim, as ações da MP Materials subiram mais de 500% após o anúncio dos resultados. O mercado colocou dinheiro real nessa história. Por quê? Primeiro, a empresa conseguiu se transformar. No primeiro trimestre de 2025, as vendas de concentrado ainda dominavam, 85%. Mas no segundo trimestre, os produtos de óxidos separados, de maior valor agregado, já representavam 55%, superando pela primeira vez os concentrados. Isso marca a transição de mineradora para fabricante de materiais avançados, com margens muito mais altas. Além disso, a empresa aumentou seu investimento em P&D. Diferente das mineradoras tradicionais, a MP Materials é uma empresa de recursos plus tecnologia. Seu foco é construir uma cadeia completa, do minério ao ímã final. Os gastos em pesquisa aumentam a cada ano, buscando superar as barreiras tecnológicas da separação de alta pureza, fator-chave para sua margem de longo prazo. Por fim, como empresas em rápido crescimento e alto investimento distorcem temporariamente o PE, métricas como PS e PB são mais adequadas. O que os investidores realmente observam é o caminho de realização de valor. Atualmente, o valor de mercado reflete o fluxo de caixa do negócio de mineração,
Mas quando a planta de separação atingir plena capacidade, a empresa passará a ser avaliada como uma química de materiais. E quando a fábrica de ímãs operar, poderá ser comparada a líderes de manufatura avançada. Cada avanço na cadeia de valor pode gerar uma expansão brutal de valuation. Do ponto de vista macro, o preço das ações da MP tem um padrão impulsionado por eventos. Seu motor principal não é apenas a dinâmica de oferta e demanda, mas uma lógica mais profunda. Primeiro, há os efeitos de curto prazo, eventos políticos e sentimentos de mercado. Notícias sobre as relações entre a e China ou comentários sobre tarifas costumam gerar ondas súbitas de volatilidade. Cada vez que surgem tensões diplomáticas ou rumores sobre novas sanções, o mercado entra em modo de pânico e o dinheiro corre para ativos estratégicos como as terras raras, vistos como proteção diante de riscos de interrupção na cadeia de suprimentos. Depois vem a força de médio prazo, políticas públicas e apoio industrial. O Inflation Reduction Act, IRA, e o National Defense Authorization Act, NDAA, são o verdadeiro piso de ferro da trajetória da MP, garantindo demanda doméstica e subsídios estruturais. Em junho deste ano, o Departamento de Defesa dos EU e a Apple investiram respectivamente 400 e 500 milhões de dólares. O contrato do Departamento de Defesa é especialmente relevante. A MP assinou um acordo estratégico de 10 anos, que define um preço mínimo de $110 por quilo de neodímio praseodímio, NdPr, quase o dobro do preço chinês. E ainda concede prioridade de compra ao governo para os produtos da futura planta 10X Magnets. O que isso significa? Que, independentemente da oscilação dos preços de mercado, a MP tem receita garantida e fluxo de caixa previsível. É a espinha dorsal da política de autonomia das terras raras dos EUA. Além disso, o Inflation Reduction Act é um motor invisível. O texto da lei exige que veículos elétricos usem uma proporção mínima de minerais extraídos ou processados, domesticamente, para que o comprador tenha direito aos subsídios. Isso cria um mercado interno garantido e protegido para os produtos da MP, imune à competição internacional baseada em preço. Por fim, há o motor de longo prazo, a escassez e o valor estratégico. A raridade dos recursos da MP, sua integração vertical e a demanda estrutural da transição verde global são os pilares de sua valorização contínua. Hoje, o mundo inteiro está acelerando a transição para energias limpas, veículos elétricos, energia eólica, eletrificação industrial. Todos esses setores precisam de ímãs permanentes de alto desempenho, feitos com terras raras. Fora da China, a capacidade de separação desses elementos ainda é mínima. Assim que a MP conseguir produzir seus óxidos em escala, ela vai se beneficiar de um enorme desequilíbrio entre oferta e demanda. Atualmente, o preço das ações ainda reflete apenas o valor do negócio de mineração. Mas quando a planta de separação entrar em operação plena e a empresa começar a vender materiais magnéticos, a margem por produto vai disparar, podendo gerar o famoso duplo ganho de Davis, crescimento simultâneo de lucro e múltiplos de avaliação. Mas é justamente aí que mora o risco. O preço das terras raras é extremamente volátil, e não apenas por causa da demanda. A China, para defender sua fatia de mercado, pode optar por reduzir preços estrategicamente, forçando o preço global para baixo por longos períodos. Uma recessão global, por outro lado, reduziria a demanda dos setores consumidores, como automotivo e eletrônico, causando quedas bruscas mesmo em ambientes de escassez. As margens altas da MP dependem fortemente dos preços atuais, e sua sensibilidade a flutuações é muito maior do que o mercado imagina. Outro ponto, a política, que hoje é seu maior escudo, pode se tornar vulnerabilidade. Se o cenário político mudar, ou se as relações entre EU e China se suavizarem significativamente, o prêmio político embutido no preço da ação pode evaporar rapidamente. E há também o desafio técnico. Passar da mineração à separação de alta pureza é um salto enorme. Atrasos no cronograma, estouros de custo ou falhas de qualidade podem abalar a confiança dos investidores. Além disso, o processo de mineração e separação de terras raras traz graves riscos ambientais, águas residuais, rejeitos radioativos, resíduos tóxicos. Qualquer incidente ecológico pode atrair sanções regulatórias, destruir reputações e paralisar operações. O mercado hoje precifica uma expectativa altíssima de sucesso total na integração vertical da MP. Se o progresso real da separação ou da fábrica de ímãs ficar abaixo do previsto, ou se o aperto global de liquidez derrubar os múltiplos de empresas de crescimento, o preço das ações pode sofrer uma correção drástica. Altas expectativas são combustível para o crescimento, mas também armadilhas para a reversão.
O investidor precisa estar atento ao risco de valuation. Analisando o setor de terras raras como um todo, fica claro que o valor de uma empresa vai muito além de seus números isolados. Esse caso revela uma mudança estrutural na forma de investir no mundo atual. O paradigma está passando de eficiência global para segurança regional. A MP Materials não é um investimento para todo tipo de investidor. Sua volatilidade é alta e exige tolerância ao risco. Dentro de uma carteira, ela se encaixa na categoria de ativo de crescimento. Não é um fundo indexado estável, ativo principal, nem uma aposta puramente especulativa como criptomoedas, ativos satélite. Ela está no meio. Um ativo satélite de núcleo forte, usado para proteger contra incertezas macroeconômicas e buscar ganhos extraordinários com a reindustrialização. A melhor estratégia para esse tipo de ativo é o investimento de longo prazo ou aportes regulares com rebalanceamento periódico, suavizando a volatilidade e evitando decisões emocionais motivadas por eventos de curto prazo. O verdadeiro valor da MP deve ser avaliado em ciclos de 5 a 10 anos. Investir em terras raras é, no fundo, investir em um mundo mais fragmentado, mais cauteloso e mais atento à resiliência. Essa história está apenas começando. Se você se sente perdido com o cenário atual do mercado ou se essa análise te trouxe novos insights, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago interpretações profundas dos eventos macro mais recentes, estratégias práticas de riqueza e abordagens completas de alocação de ativos e controle de risco. Vamos juntos construir uma fortaleza financeira mais resiliente em meio a um mercado cada vez mais complexo.